Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 30 de janeiro de 2026, sexta-feira. Sobre o descanso para que a nossa oração ela produza frutos e chegue até Deus. Se nós fôssemos anjos, não teríamos necessidade de descansar, pois o anjo não fica o tempo todo oscilando entre estar tenso ou relaxado. Mas nós não somos anjos e por isso é preciso aprender a descansar a fim de não sucumbir e de estar mais disponível à ação do Espírito Santo. Todos nós temos obstáculos à livre ação do Espírito Santo, presos pelos problemas, agitados pelas atividades, incomodados pela presença de tal pessoa ou pela sua atitude. Frequentemente estamos fora do ar para o Espírito Santo. Claro que tudo isso é psicológico e Deus pode realizar tudo o que Ele desejar em nós, mesmo quando estamos com raiva. No entanto, é importante saber relaxar a fim de facilitar a vinda do Espírito Santo em nós. Existem descansos e descansos. Na maioria das vezes pensamos que precisamos descansar para não estourar, para não entrar em pane, e isso não é mentira. E é claro, mas é insuficiente. Para o cristão, o descanso deve estar relacionado à vida no Espírito Santo. E como diz São Serafim de Sarov, que viveu entre 1759 e 1833, o objetivo da vida cristã é ser preenchido pelo Espírito Santo, e o objetivo do descanso é de nos fazer mais disponíveis, tanto quanto mais possível, a ação dele em nós. Aí está um bom critério de discernimento. O descanso nos abre a ação do Espírito Santo, e a falta do descanso de certa forma, o afasta e entristece. Isso pode parecer abstrato, porque é difícil saber o que entristece ou não o Espírito Santo. É só se lembrar que uma árvore é reconhecida pelos seus frutos e tudo aquilo que fazemos gera frutos ou consequências. Se você dançou a noite toda e durante 3 dias e seus ouvidos ficaram zumbindo, esse pode não ter sido um descanso mais adequado. Portanto, não é porque descansar ajuda o nosso psicológico que todo descanso é apropriado. E para saber discernir é preciso perguntar-se se esse descanso entristece o Espírito Santo, ou melhor, se ele faz com que estejamos novamente abertos à ação do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, grande teólogo da Idade Média, escreveu um maravilhoso tratado sobre o recolhimento e o descanso. Ele não o chama assim, é claro, mas é disso que ele trata quando no livro da Suma Teológica ele se pergunta quais são os remédios para a dor e para a tristeza. O princípio de seu raciocínio é bastante simples. Assim como o cansaço do corpo desaparece com o descanso do corpo, o cansaço da alma deve também desaparecer com o descanso da alma. Ora, o repouso da alma é o prazer. O prazer da alma vem do entretenimento ou recreação. Portanto, é necessário fazer isso de tempos em tempos como um meio de descansar a alma. Primeiro, analisemos o fato de ficar com o nosso corpo tenso. Santo Tomás de Aquino se pergunta com sagacidade por que as lágrimas, o banho ou o sono suavizam a tristeza. Ele diz que as lágrimas aliviam a tristeza porque permitem que a pessoa que está sofrendo se exteriorize, saia de si e por isso esteja menos concentrada na tristeza. Um princípio para guardar. O relaxamento é sempre seguido da distração e da exteriorização. Ele explica que tomar banho e dormir são remédios para a tristeza, na medida em que nos relaxam e assim combatem a dor causada pela contração física. A amizade e a contemplação são benefícios para a alma. Dito isso, agora podemos nos perguntar, e a alma? Quais são os prazeres mais relaxantes do ponto de vista espiritual? É claro que são aqueles que mais nos deixam felizes, a amizade e a contemplação. O que poderia ser mais agradável e profundamente relaxante do que a consciência de ser amado por nossos amigos e ter a presença deles ao nosso lado? O que é mais relaxante que a contemplação, quando percebemos que nos sentimos muito mais sábios e alegres após um tempo de contemplação? A contemplação é um simples olhar do espírito sobre aquilo que é, uma pura alegria de conhecer aquilo que é, quando seu objeto merece ser admirado. Deus, uma pessoa, uma obra de arte, uma paisagem. Existe, porém, antes disso, um relaxamento mais fácil de encontrar, aquele da diversão, do entretenimento e do humor. O filósofo Aristóteles
até fez disso uma virtude, eutrapelia. Por isso tempere a sua existência. Relaxamento, esportes, banhos, portanto, diminuem a tensão física, enquanto a externalização, os jogos, a prática de uma arte, um hobby, reduzem a tensão que provém mais da imaginação e das preocupações. E quando se trata de relacionamento emocional e intelectual, nada supera a presença dos amigos e a contemplação artística e cristã. Todo mundo pode fazer o seu próprio molho com seus ingredientes. No entanto, não vamos exagerar com a importância do descanso. Existem grandes pensadores que sabem relaxar muito bem e há santos que a ignoram. Isso prova que seria errado tornar o relacionamento um absoluto, porque descansos em vista de nos doar mais e não o inverso. Como Santo Tomás de Aquino sugere, trata-se de um tempero e não do prato principal. Portanto, um pouco é suficiente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus.